Ora la hora, ura. Ah, chega de palhaçada, né? Parou também. Já deu. Bom dia, gente bonita. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Momentos que estamos passando aí, então estar bem já é uma dádiva. Para quem não me conhece, eu sou o Ângelo Pereira, sou artista orientador das oficinas culturais da Fundac, na área da literatura, atuando como contador de histórias, tá bom? Esse vídeo de hoje, ele é para dar umas dicas sobre a contação de história e o teatro. Novamente eu vou insistir. Existe diferença entre uma grande diferença, ao mesmo tempo, entre o teatro e a contação de história, mas ao mesmo tempo muitas coisas também se parecem. Eu sei que está meio confuso, mas com o tempo a gente vai esmiuçando isso daí, explanando e vocês vão entender. Mas eu repito, o teatro e a contação de histórias, eles têm muita coisa em comum, sabe? Ambos usam dos mesmos artífices, muitas técnicas e etc. Na última aula que eu dei, né, eu vou chamar de aula dicas, assim. A primeira aula, eu passei conceitos básicos sobre a contação de história, o que precisa para que aconteça de uma forma mais plena possível, tá? Recapitulando, inclusive, tá aqui as colinhas. Eu falei sobre cenário, o que a fotografia está aliada. Aliás, eu vou fazer uma parte agora. Graças a Deus, né? Temos muitas formas de expressão artística. Temos a música, a dança, a pintura, a fotografia, o teatro, o cinema, modelagem, escultura no caso, né? Modelagem, não sei se é esse o termo, mas tudo bem. Se alguém souber puxar minha orelha, pode puxar embaixo depois. E eu gosto muito do teatro, essa foi a minha raiz cultural, foi o teatro. Dele eu parti para a contação de histórias. E ali o que me fascina no teatro é o fato de ali incorporar várias outras artes, sabe? A dança, a música, a fotografia, ou seja, o teatro eu acho que ele engloba vários outros aí, tá ok? Então voltando, na última aula eu dei dicas sobre o que é preciso para acontecer uma boa contação de história e tal, para ficar legal. Falei sobre cenário, fotografia, mais fotografia, né, que ambos estão muito ligados, a iluminação, sonoplastia, inclusive, sonoplastia, figurino. Deixa pra lá, parou. Sonoplastia, figurino, o texto que você vai usar, né? E principalmente uma coisa que eu não falei na última videoaula, que é o seguinte: tudo compõe a contação de histórias, né? O cenário, vocês viram que eu entrei com um cenário meio egípcio aqui, um turbante de toalha, né? Um sheik, que nem eu falei da outra vez, minha camiseta tem uns jacarezinhos, né? Que tem tudo a ver com Egito, Nilo, cobra, tal, esse tipo de coisa. Então temos cenário, sonoplastia, iluminação, Só que eu não falei do mais importante, que é o trabalho de ator. Tudo pode estar perfeito. Iluminação bem alinhada, bem montada. O seu cenário pode estar perfeito também. Figurino perfeito, tudo. Mas o trabalho do ator, se não for bom, não adianta. Fica aquela coisa de teatrinho de escola,
ou contação de história meia boca, né? Então, o principal é o trabalho do ator. E entrando nessa linha agora, assim, vamos pegar primeiro pelo trabalho do ator. Talvez eu não termine tudo nesta videoaula, mas a gente vai continuando. Ou melhor, vou deixar o trabalho do ator por último, porque este é o mais longo e provavelmente a gente vai ter que dividir isso em três vídeos, tá? Eu vou falar do cenário. Gente, é óbvio que, por exemplo, eu vou contar histórias para uma criança e eu quero falar da Branca de Neve. Então, eu posso colocar o cenário, ele tem que condizer com a realidade de Branca de Neve, né? É árvores, ou que seja um pano de fundo, mas que tenha árvores, bosque, floresta, flores, né? Coelhinhos, bichinhos, desenho de um castelo no fundo, né? Imagina eu contar uma história da Branca de Neve e colocar um cenário atrás com Mata Atlântica, com índios, navios, né? Ou cavernas, coisa que não está no contexto. Ah, você vai falar de, por exemplo, você vai contar histórias sobre um caipira. Você vai usar como cenário desenhos de coisas da roça, é óbvio, né? E o cenário também é sempre pincelando, tá, gente? Porque para se falar disso realmente é um curso enorme, né? Ou é um curso técnico ou um curso superior para você englobar tudo. Então, como a gente sempre insiste, são dicas, tá ok? O cenário também você pode interagir com o cenário, sabe? Tem árvore, por exemplo, uma pedra ou uma árvore que vira um esconderijo, sabe? Pode se tornar, você colocar uma escada por detrás de uma árvore e, digamos, aparecer no meio do cenário. Tem tudo isso, né? Agora eu vou pegar... E depois, se eu for lembrando de outras coisas sobre o cenário, que são muitas, eu vou voltando, tá? Vou falar de iluminação. A iluminação, ela é muito importante também. Imagina você contar uma história onde... Olha o meu lado do rosto de cá. Caiu um pouco a luz. Aumentou quase nada, né? É porque tá muito claro aqui, não dá para eu usar como exemplo. Mas você vai fazer uma contação de histórias. Por exemplo, o ambiente ele tem que ser o mais pleno possível, o mais propício possível, sabe? Como eu já disse anteriormente, você vai contar qualquer que seja a história numa quadra de escola, até dá, mas você tem que ter muita prática e jogo de cintura para poder segurar as crianças ou adulto que seja. Você contar histórias onde tem cachorro latindo, galho de árvore que cai, buzina, essa coisa, quebra a concentração. Você precisa do ambiente, o clima, sabe? Uma breve dica aí sobre isso. Você vai começar uma história de assombração, por exemplo. Você tem que... Um exemplo, tá? De repente, eu vou usar novamente a minha toalha aqui. Então eu vou começar uma história, né? De assombração. Então, tá, ninguém tá vendo. Eu já entro ali onde as pessoas, as crianças principalmente, que é um público maravilhoso para se contar a história. Aliás, criança e terceira idade, eles se entregam. Porque a realidade deles é menos, vou dizer assim, menos séria que a nossa, né? Do nosso cotidiano adulto é a coisa mais... Então, mesmo que você se entregue ali, você preste atenção, ainda fica aquele peso. Criança e terceira idade é ótimo. Então, uma história de assombração, por exemplo, você vai entrar, né? Já entra em cena, assim, uma coisa
você já está criando um clima. Você já está criando um clima, entendeu? Você chegou, tal, para ali em frente a eles. E aí agora eu vou contar uma coisa. Era um dia muito quieto como este. Ouçam. Então, ou seja, gente, criar o clima, o ambiente, eu estava falando da iluminação, né? A iluminação, quando você vai contar uma história de terror, por exemplo, é óbvio que quanto mais escurinho, melhor, né? Fica mais clima de histórias de terror. Eu costumei fazer tanto esse com o Leco Borba, que quem conhece tá dando risada, talvez, né? Porque não adianta. Já incrustou o Leco Borba aqui. E então é isso, a iluminação. Agora, por exemplo, aí, se você tiver mais recursos, lógico, aí você vai usar luz colorida, né? Luz azul, âmbar, vermelho. Você pode usar, por exemplo, efeito de fumaça, que não é bem iluminação, mas um auxilia muito o outro. Você tem a luz quando bate na fumaça, uma luz vermelha, algo do tipo, nossa, transforma aquela fumaça que era branca, ela, no caso, ou gelo seco, ou máquina de fumaça mesmo que existe. Mas eu sei que não estamos num teatro, aliás, eu acho que isso vai demorar muito para acontecer. Então a gente tem que improvisar, fazer com o que tem. Mas a iluminação, assim, dependendo da luz, sabe, é uma luz escura para criar clima, aquela coisa da lanterna, a lanterna que cria um efeito ótimo, perfeito, dá um clima assustador, né? Sonoplastia. Sonoplastia, gente, eu vou deixar para falar na próxima videoaula, porque senão o vídeo fica muito longo e não cabe. Mas só recapitulando, hoje falamos de cenário, iluminação. Demos uma passada, é claro. Na próxima a gente vai falar sobre figurino, outras coisas aí que for pintando, que for caindo aí, eu for lembrando, a gente vai falando, tal, mas vamos focar em figurino e texto. Uma coisa também que eu quero falar muito, depois até da técnicas, mostrar técnicas, é sobre dicção. Vocês percebem que eu tenho um sério problema com dicção. Não só essa voz roufenha minha, mas como também articulação. O meu problema não é somente de articulação. Eu não tenho a língua presa. O Leco Borba tem dentes, tal, não sei o que. Não sei se é uma questão de maxilar, tal. Eu tenho que criar vergonha e procurar um fono. Mas existem exercícios, né? Exercícios para você treinar uma boa dicção. Belo exemplo. Mas tudo bem, né? Falou o exemplo agora. Mas eu vou, nas próximas aulas, abordar isto. Espero que vocês tenham gostado. Continuemos com esse dia lindo, maravilhoso. E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado, tá? Só um minutinho. Tá. Vou dar uma improvisada. Pera aí. Bom, a minha harpa não está aqui. Mas tá, assim ficou até melhor. Ó, pra você ver essa questão do figurino, então.
Hamala Hamala Hamalaj, Hamala Hamala Mustafa, Hamala Hamala Mustafa, we Sharagambaya, Winchurable. Valeu, galera!